Bom dia, 5h19. Acordei de um sonho desconfortabilíssimo. Porra, que doideira. E acordei com esse desconforto. Mas o maneiro do sonho foi que eu tava consciente no sonho. Como assim, Abraão? Pô, eu já falei pra vocês de como eu fui um mentiroso, um manipulador, enfim, como eu já fui tóxico. E nesse sonho eu tinha voltado pra uma ex minha e ela, pô, super de boa, assim, me tratando super bem. E eu menti pra ela de novo. Menti porque eu fui ficar com outra ex. Eu menti pra minha atual, que era uma ex, porque eu reencontrei uma outra ex e fui ficar com essa outra ex, sabe? Enganando a ex atual que eu estava. Olha que doideira. O que mais foi desconfortável pra mim foi a hora que eu menti pra essa ex atual que eu estava, só que eu não lembrava absolutamente de nada da mentira que eu tinha contado pra ela. Então o que ela fez? Quando eu encontrei com ela, quase 2 dias depois, tipo, era como se eu tivesse na aula, eu tava estudando, era como se eu estivesse estudando. Aí vamos supor, eu saio da aula hoje às 18 horas. Eu só cheguei em casa, tipo, hoje é terça, eu só cheguei em casa na quinta-feira, 3 horas da tarde. Alguma coisa assim, quase 48 horas depois. E ela, por conta, porra, chegou agora, sei que, quase 48 horas depois, tal. Aí eu já sabia que eu tinha feito alguma coisa errada. Eu sabia que o que eu tinha feito era errado, mas eu não tinha a dimensão de que, porra, já tinha tantas horas assim que eu tava fora de casa. Na hora minha mente começou a pensar em coisas para inventar, para eu continuar sustentando a mentira, para não perder essa namorada. Aí ela começou a me contar as mensagens que eu mandei para ela, sabe? Eu perto dela, ela falou: "Porra, é impressionante. Primeiro você falou que estava terminando a prova e não sabia que horas ia terminar. Primeiro você falou isso. Aí depois tu me mandou outro áudio, tipo, ah, não sei se vai dar tempo de eu terminar. Aí depois tu mandou um outro áudio dizendo que você ia treinar e que o professor ia te ensinar não sei o que. Eu não lembro muito bem a fala desse último do treino. Eu saí de prova e fui para treino, falando que eu ia não sei aonde, com não sei quem treinar, que a pessoa ia me ensinar não sei o que do treino e que poderia demorar. Eu contei 3 mentiras e o que me incomodou foi isso, que eu não me lembrava de nenhuma das 3 mentiras. Então, o desconfortável para mim no sonho foi quando ela me levou para esse lugar que eu não sabia que eu fazia. Só que eu, consciente que eu digo ter saído do comportamento automático, quando ela me contou as mentiras, eu falei: caralho, olha eu na mentira, olha o que eu fiz. Porque aí eu já tinha consciência do que eu até trago para vocês, né? O narcisista, o abusivo, ele sabe que o que ele está fazendo é errado, mas ele não sabe por que faz. E aquilo para mim foi desconfortável, de ver a minha capacidade de mentir em ação. Porque eu sempre fiz isso, sempre menti quando eu namorava, né? Mas eu não sabia quais as mentiras eu contava. Até hoje eu não sei, porque eu nunca encontrei. Inclusive com essa ex que eu mentia muito pra ela, eu não encontrei mais com ela. Então você se deparar com a mentira assim de cara, né, que ela me contou quais foram as mentiras que eu falei, e aquilo dentro do sonho pra mim foi horroroso, foi porque eu me deparei com esse lugar de o que eu falava pra mentir. Só que no sonho essas mentiras foram pra ir encontrar uma outra ex minha, que eu ia me relacionar com essa outra ex minha. Então eu contei essas mentiras para poder ficar fora de casa, só voltar no outro dia e já tá articulado ali, manipulado toda a situação. Só que, porra, a mentira foi feia demais, porque eu tava em prova, depois eu falei que eu tava na prova, depois eu mandei, tipo, não sei se vai dar tempo de eu terminar, ou seja, se não der tempo de eu terminar, eu vou ter que ficar muito mais tempo. Só que aí eu saí dessa mentira da prova e fui para uma mentira de que eu ia treinar, que o professor ia me ensinar não sei o que no treino de tríceps e poderia demorar. Acho que foi só isso, essas 3 mensagens, e eu sumi. Aí ela me contando isso, puta demais, assim, chorando, e dentro da minha cabeça já tava: Abraão, agora você vai falar a verdade. Eu já fiz isso uma vez, mas não foi consciente, sabe? Eu já falei uma vez sobre a verdade,
para nunca mais trair, mas eu contei a verdade justamente para sair desse lugar de traição, porque eu não queria mais trair. Mas eu não sabia como sair desse lugar, então eu acabei traindo de novo. Eu contei a verdade e falei, chega, vou tirar esse peso de dentro de mim e nunca mais eu traio, porque isso estava me deprimindo. A mentira, toda essa manipulação estava me fazendo mal. Tem que ficar carregando aquilo e inventando mentiras para nunca ser descoberto. Porra, isso para narcisista é a pior coisa que existe. E eu estava indo para esse lugar de crise de ansiedade, de crise de pânico e quase depressão por conta de todas essas mentiras que eu carregava comigo. Então eu entreguei a verdade uma vez, isso em 2007, eu acho. Eu sou muito ruim com ano, assim. Mas aí eu contei a verdade, cara, eu chorava muito, aquele dia foi pesado pra mim. Mas eu pensei, nunca mais eu vou trair. Acabou que não funcionou, acabei namorando uma outra pessoa, tão inocente quanto a primeira namorada. E eu buscava relacionamentos assim, meninas mais novas, que aí eu conseguia comandar, né? Eu tinha todo o controle, conseguia sacanear, conseguia fazer o que eu quisesse. Hoje eu falo com consciência, mas eu não tinha a mínima consciência disso. Fui entender depois de terapia e depois de estudar. Enfim, eu acabei traindo de novo, aquilo foi muito ruim pra mim também. Aí trabalhei isso na terapia. Para essa eu não contei a verdade que eu tinha traído ela, só contei para anterior. Então assim, tô trazendo esse sonho aqui para vocês, que inclusive esse final de semana que passou aí antes do Natal, né, tipo sexta e sábado, foi uma semana que eu me deparei com 3 amigos aí passando por esse veneno, sabe? Da mentira, do relacionamento tóxico, né? 3 amigos tóxicos. Um tinha plena consciência disso, que eu falei até aqui no vlog, que seria mais fácil de mudar. O segundo, ele não tinha muita consciência, mas ele sabia que tinha algo errado, mas assim, ele não veio para tipo, quer sair desse lugar, ele simplesmente quer salvar o relacionamento com cada filha. E o terceiro também, com filha, com filho e com muita dificuldade de sair desse lugar, e ele não tem a mínima consciência de que ele é tóxico. Isso vai ser um pouco mais trabalhoso, caso ele queira sair desse lugar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais aí de relacionamento com vocês e dos homens tóxicos, como eu estive nesse lugar, para que, se algum homem de vocês aí me acompanha, estiver passando por isso, pode ser uma forma de te ajudar aí sobre ter um relacionamento abusivo, ser um cara abusivo, ou até mesmo uma mulher abusiva, né, tóxica. Eu vou trazer um pouquinho melhor aí pra vocês, mas aí o meu sonho foi isso, o meu desconforto foi ter visto a minha mentira, coisa que eu nunca vi, sabe, ninguém nunca me contou uma mentira, né. A última ex que eu reencontrei, ela me contou, eu até falei isso no meu Instagram, vou falar aqui. A última ex que eu encontrei, eu vou até deixar um trecho do vídeo aqui que eu tive uma conversa pessoalmente com ela e eu gravei e ela autorizou o uso, claro, sem divulgar quem ela é e a voz dela, onde ela diz que eu controlava até as calcinhas dela. Olha só. Por hora que você trouxe pra mim de tipo, pô, tu controlava até minhas calcinhas. Que ele entrou pra mim, tipo, ai, falei. Aí precisei recordar porque eu tinha a sensação, mas eu não tinha a visão, né? Eu não tinha, não sei definir, né? A memória. O da calcinha, eu não lembro de eu falar, tipo, essa calcinha aí é por causa de quê? Que momento, sei lá, se foi no quarto, se foi na sala, se foi no banheiro. Bom, pessoal, aqui eu vou narrar a fala dela para não divulgar a voz dela, porque tem pessoas que conhecem e ela não quer expor a sua imagem por enquanto, ok? Então eu vou narrar exatamente o que ela fala. Hoje então você vai com essa calcinha sem lavar o cabelo? Então é porque hoje ele não atende, né? Ela, caralho, ficava tipo, caralho, que doideira. Aí eu falava, não, hoje ele atende sim. Aí você falava, ué, ele atende? Aí eu falava, atende, pô. Aí você falava, então você tá indo com essa calcinha sem lavar o cabelo? Aí eu falava, eu faço isso. Não tem dia certo pra isso. E aqui, gente, e a minha risada é de nervoso, assim, de tipo, ela me lembrar do que eu fazia e eu não ter a mínima noção por que eu fazia isso. Sabia que eu fazia, era errado, tipo, porra, tava controlando, né, o que eu falei, o medo de ser traído, mas nesse dia da conversa, ela me contar isso e falar, cara, olha que loucura, o ponto que eu chegava de controle e manipulação de não querer que ela fosse com tal calcinha ou lavasse o cabelo pra ir trabalhar. Tá vendo? Esse dia pra mim também foi desconfortável. Por quê? Porque eu me deparei com uma cena minha
que eu não sabia que eu tinha feito. Eu não lembrava que eu fazia. Eu tenho a sensação ruim no meu corpo de que eu fazia, mas eu nunca me deparei com isso de frente e a pessoa me contando que eu fazia isso. Então isso é muito desconfortável para quem é tóxico, porque isso para você não é toxicidade. Para o cara que é tóxico, ele controlar uma calcinha, ele mentir, ele manipular, só ele tá certo, isso para ele não é toxicidade. Ele não sabe que isso é ruim. Isso para ele é certo, isso para ele é o que precisa, isso para ele é o que tem que ser feito. A mentira para ele não ser descoberto e conseguir fazer o que ele quer. A calcinha é medo, no meu caso, né, era medo de ser traído. O controle era para um cuidado, era o que tinha dentro de mim. Isso era fato para mim, isso não era uma mentira, isso não era eu era tóxico de propósito. Não, eu nem sabia que isso era ruim. Então todos esses caras aí que estão nesse lugar de abusivo, eles também não sabem que são tóxicos, que esse comportamento é tóxico. Isso para ele é natural. Ele aprendeu assim, ele repete isso a vida inteira e não tem nada de errado. Até que ele se depare, até que ele se depare com a frase que eu sempre ouvia: só você tá certo, só você tem razão, não dá para discutir com você. Aquilo foi me incomodando, que eu falei, porra, não é possível, será que só eu tô certo? Todas as namoradas que eu tive, todas elas estão erradas? Será que o problema não é comigo? Então, quando ela me falou isso da calcinha aí que eu mostrei para vocês, dentre outras coisas, foi bastante desconfortável para mim. É como se ela fosse uma câmera que estivesse fora me filmando e ela tá me contando agora o que eu fazia. Só que hoje eu tenho consciência e eu quero saber o que eu fazia. Porque é o que eu falo, eu não sabia que eu fazia. Eu sabia de muita coisa que eu estava fazendo que era errado, inclusive controlar as roupas dela, como eu controlava. Só que dela eu só lembro do vestido, que eu controlava os vestidos dela, as roupas que ela usava. Cabelo, né, quando ela ia tomar banho, eu controlava a quantidade de vezes que ela estava lavando o cabelo. Por causa do trabalho dela, o chefe dela, eu era inseguro com o chefe dela. Eu achava que ela me traía com o chefe dela, sabe? Eu endoidava com isso. Então, eu tinha consciência de que isso era errado, mas eu não sabia por que eu estava fazendo isso. Por que eu tinha esse controle excessivo, que para mim era um meio de me proteger, né? Para não ser traído. Então, eu não traía. Nessa época eu já não traía mais. Eu saí desse lugar porque eu sabia que mais mentiras ali aquilo ia acabar comigo. Se eu traísse ela, sabe? Então, porra, eu morria de medo disso. E também morria de medo de ser traído por ela. Já que eu não traía, eu ainda tinha esse medo de tipo, porra, eu tô fazendo de tudo, eu tô sendo o melhor cara. E se ela me trair? Então, puta, isso era horroroso dentro de mim. Então, resumindo não, né? Eu, quando vi o meu comportamento de um outro olhar, quando ela me conta como eu era, porque sempre falei para vocês da minha toxicidade e dos meus relacionamentos abusivos, baseado no que eu lembrava, em como eu via o mundo. Agora eu recebi essa informação de acordo com ela. Ela me falou. Essa ex minha me contou como eu me comportava, sabe? É muito doido. Então, esse desconforto hoje para mim é um lugar mais tranquilo de estar, porque eu estou consciente, eu quero trazer isso cada vez melhor para vocês, para que vocês tenham consciência e consigam sair desse lugar, porque eu estou mergulhando nesse desconfortável para entender ele e conseguir passar isso cada vez melhor para vocês, homens ou mulheres tóxicas que querem sair desse lugar. Então, por isso que eu fui para esse lugar horroroso, porém totalmente consciente, para olhar para o meu comportamento lá, coisas que eu não sabia, para poder trazer aqui para vocês e ajudar vocês. Então, acho que é isso. Vou levantar agora, fazer o que eu preciso fazer. No decorrer do dia eu conto um pouquinho melhor para vocês, ou amanhã, porque esse vídeo, pelo menos aqui no meu telefone, já está dando 20 minutos. Eu vou editar, vou ver como vai ficar e eu trago mais para vocês hoje sobre relacionamento, tudo que aconteceu comigo, para que vocês entendam, ou amanhã eu trago mais aí.
Bom dia. Daqui a pouco eu volto.